Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do Festival Internacional de Goiânia de Cinema de Goiânia. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Goiânia, carinhosamente apelidado de GIF. O GIF é um festival cultural independente que nasceu da necessidade de gerar conexões entre obras cinematográficas goianas, dos mais variados estilos e gêneros, com obras de artes de todas as regiões do Brasil e internacionalmente. Neste ano, com o tema Cinema e Conexões, o festival possui 4 mostras: a Mostra Ruptura, a Mostra Origens, a Mostra Infantil e a Mostra Acessibilidade. Eu sou a Vanessa Gouveia e estou aqui para mediar o nosso debate com alguns realizadores da Mostra Ruptura. E para começar o nosso bate-papo, eu vou convidar aqui o Fidelis Fraga, que é roteirista do curta Futuros Amantes, que está disponível na nossa plataforma para assistir dentro da Mostra Ruptura. Bem-vindo, Fidelis, tudo bem? Oi, Vanessa, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. A Jéssica, que é a diretora e produtora, e a equipe toda, a gente está super feliz de estar participando aí do GIF e estou muito feliz aí com o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, fico muito honrado de trocar essa ideia aqui com você e com os outros participantes que vão entrando ao longo da nossa conversa aqui. Então, vou começar primeiro com você, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o filme, o curta. Eu tenho aqui uma breve sinopse e aí a gente vai trocando uma ideia sobre ele. Olha, o curta Futuros Amantes, ele tem essa pegada futurística, né? Com um sistema de hibernação que desperta a cada 30 anos para que a personagem ainda possa viver 24 horas acordada. E aí, como é que foi esse processo de escrita desse roteiro, de produção desse filme? Quais foram as suas inspirações, né? Quais, se tiveram dificuldades também, como é que foi todo esse processo? Bom, a ideia veio da Jéssica, né? A gente se conhece desde da Unirio, a gente foi colega da Unirio, era roteirista de lá, ela era diretora. A gente sempre admirou assim o trabalho um do outro, mas a gente nunca teve oportunidade de trabalhar juntos. E aí, isso já faz algum tempo, né? E aí ela me ligou com essa proposta de fazer alguma coisa, algum curta em cima da música Futuros Amantes do Chico Buarque. Eu amo, né? Quem não ama essa música, né? Fiquei super feliz, super empolgado. Primeiro por poder trabalhar com a Jéssica e depois por poder ter a chance de criar alguma história em cima dessa música. E ela já queria, né, como a música fala, alguma coisa que se referisse ao futuro, um futuro distópico, né, e que tivesse essa pegada de um amor que resiste ao tempo, que resiste à história, às intempéries, à destruição do mundo, né? E aí, enfim, eu fiquei pensando, e também ela queria alguma coisa que se passasse em um único espaço, que ela queria uma coisa muito intimista, e que facilitasse também a produção, porque a princípio a gente não tinha financiamento. Então eu fiquei pensando e me veio essa ideia da hibernação, né, de alguém que hiberna durante um tempo devido à falta de recursos e que de tempos em tempos ela tem uma única oportunidade, né, de ficar 24 horas acordadas para então dormir novamente durante tantos anos. É, a Jéssica adorou a história de cara, essa ideia, e a gente foi desenvolvendo juntos. E eu acho que o curta trabalha com isso, né? Tem também um pouco, né? Depois que a história foi sendo criada, a gente identificou aí uma certa similaridade com essa pandemia que a gente passou, né? Que a vida fica em suspensão. Não era esse o objetivo, a gente não pensou nisso de cara, mas depois, lá dentro, né, da onde vêm as inspirações, eu falei, cara, eu acho que é isso, porque a gente estava vivendo esse momento de suspensão da vida, né, onde a gente não tem o direito e a liberdade de viver plenamente, né? Parece que a gente estava, enfim, estávamos realmente muito isolados, né?
da vida e das relações, dos afetos, dos carinhos, das ternuras, né? É, e foi isso. Então veio essa ideia dessa hibernação de um futuro distante, onde a pessoa tem apenas 24 horas para viver, então ela aproveita muito bem essas 24 horas. É uma chance de estar respirando, né, durante 24 horas. E é isso, aí veio essa ideia, aí surgiu o personagem do Boris também, que é esse ser robotizado, a gente não entende muito bem, né, o que é esse personagem. No início ele era realmente um ser humano fabricado em laboratório, mas depois a gente foi abrindo e deixando isso bem aberto. Talvez ele seja um humano que não dorme, que vive eternamente aí é, essa robotização, essa mecanização, essa vida puramente tecnológica e que perde aí a sua capacidade de afeto. E ao ter contato com a Lorna, que é essa personagem que vive intensamente 24 horas, ela dança, ela lê, ela aproveita o tempo que ela tem, ele vai se encantando por ela e vai aprendendo ou reaprendendo a, a vivenciar os seus afetos, né? O seu afeto principalmente por ela. E é isso. Acho que eu falei demais. É porque eu amo muito essa história, eu amei a direção da Jéssica, a gente é completamente apaixonado por esse curta. Mas é isso. Resumindo, se é que eu consegui resumir. Não, mas é maravilhoso mesmo. E aí, e legal quando você falou da questão da pandemia, porque quando eu assisti, uma das primeiras impressões que eu tive foi que estava alguma coisa ali relacionada com o que a gente está vivendo hoje. Apesar de ser um tema totalmente para o futuro, essa questão de hibernação, de querer esperar para viver, por exemplo, foi uma coisa que eu também relacionei com o presente, né? E aí era uma curiosidade que eu queria te perguntar, que você já me respondeu, né? Que se tinha alguma coisa ali já pensando a pandemia para desenvolver esse trabalho. Mas aí você, como roteirista, você participou também ativamente assim do set, da produção, ou você se entregou mais na criação mesmo, no processo de roteiro? Eu fiquei na parte de roteiro porque a Jéssica me convidou para ir para o set, para a gente estar lá junto, acompanhando o processo, mas eu tinha trabalho no dia, não pude ir, então eu acompanhei todo o processo até o set, né? Eu estava nas reuniões, eu estava nos ensaios que foram online, né? A gente ainda tinha, né? Ainda está, mas na época era maior ainda, né? A questão, as restrições devido a pandemia. E então os ensaios foram online, as reuniões de produção, de arte, eu acompanhei boa parte disso, mas no set eu não pude estar, porque na época eu estava trabalhando. Certo. E falando assim um pouquinho de você, qual que é a sua carreira dentro do audiovisual? Você já me contou como que você encontrou a Jéssica, que é a diretora desse curta, mas um pouquinho mais assim de você. Então, eu venho do teatro, né? Eu escrevia para teatro, então eu já tinha uma bagagem, digamos assim, como dramaturgo, quando eu venho para Darcy estudar roteiro em 2011, de 2011 a 2013, quando eu conheço a Jéssica lá na Darcy. E, é, e daí como eu já trazia, digamos, essa bagagem de dramaturgia, eu consigo aí me inserir no mercado, até porque era uma fase muito interessante para o mercado audiovisual, com muitos editais surgindo da SAV, né, da Ancine. Então era uma época que tinha os editais de desenvolvimento. Então os meus primeiros trabalhos foram projetos de desenvolvimento. Eu escrevi algumas séries, eu escrevi duas séries doc, escrevi uma série de ficção, essas três já estão produzidas, e escrevi alguns longas que ainda não foram produzidos, estão aí né, na busca de patrocínio em produtoras, e produzi agora recentemente uma série, uma websérie, escrevi e produzi, que chama Desconstruída, que fala das polêmicas das redes sociais, da política do cancelamento, e que foi agora abraçada pelo streaming, e a série foi para três plataformas, o Loki, o Now e a Vivo Play. Estreou essa semana.
Estou super feliz porque foi uma web que a gente começou bem despretensiosamente, ganhamos o melhor roteiro e melhor direção no Rio Web Fest, né, que é o maior festival de web do mundo. E aí, daí entramos para o streaming. Então, é isso. Estou bem satisfeito, feliz com o Futuros Amantes e a web e a Desconstruída que estão aí ganhando o mundo nesse momento. E o GIF, ele é a nossa primeira edição, né, desse festival que está acontecendo aqui online, inicialmente. E eu queria saber de você como que é essa sensação da gente estar tendo essa retomada do audiovisual de uma maneira geral, de ter o filme selecionado, como que foi para você, para a Jéssica, participar aqui da nossa primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Goiânia. A gente está super feliz, né? A Jéssica, a gente se falou hoje mais cedo um pouco, ela falou, Fidelis, que bom que você pode ir, porque eu amo, eu amei estar participando, mas não vou poder estar. E o Futuros Amantes também foi feito de, né, uma maneira muito despretensiosa e ser selecionado um reconhecimento, né? É muito bom a gente é, criar uma obra, um curta, um filme e saber que essa obra está chegando nas pessoas, que as pessoas têm oportunidade de assistir, né? Que os festivais estão, principalmente o GIF, foi receptiva a essa ideia, a esse roteiro, a essa direção da Jéssica. Então a gente está super feliz. E que bom que a gente está conseguindo agora, né, aos pouquinhos, retomar os encontros, retomar os festivais, retomar as mostras. É muito importante isso para a gente, né? Ai, bom demais. Olha, a gente tem aqui também com a gente na nossa conversa o Sidney Santiago, que ele está representando o curta Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol. Fidelis, eu agradeço demais a sua presença aqui. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Eu vou chamar agora o Sidney para a gente trocar uma ideia sobre o Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol. Sidney, você está me ouvindo? Oi, tudo bem, gente? Tá ouvindo vocês? Oi, tudo bom? Você está me ouvindo? Tudo bem. Estou ouvindo, sim. Vocês me ouvem? Eu estou de máscara e tive que descer em função do sinal que está ruim. Posso Eu sim. estou falando de São Paulo e as diretoras, elas estão em compromissos de 7 e pediram para eu estar aqui. Eu acho que a conexão no Sidney caiu. Alô? Oi. Você está travado para mim, mas eu estou te ouvindo. Então, se você quiser continuar falando. Agora vocês me ouvem? Sim. Vocês conseguem me ouvir? Eu mudei de lugar aqui para tentar conversar melhor. Tá, eu conversei com o Fidelis Meu nome é antes e aí eu fiz uma apresentação. Eu faço parte do elenco do curso Dois Garotos. Alô, alô? Oi, pode falar, estamos ouvindo. Eu vou sair e vou entrar novamente para tentar ver a questão do sinal. Tá, joia. Então, o Sidney, ele é o ator dos Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol. E fazendo uma rápida sinopse aqui, o curta conta a história Oi? de dois garotos afro-caribenhos dos Vocês me Estados ouvem? Unidos tentaram uma vida melhor. Voltou. Eu estou fazendo aqui. Não, não voltou. A conexão do Sidney caiu. E agora? Vanessa, você me ouve? Ouço sim. Eu Tudo vou bem? tentar. Tudo certo. Eu mudei de lugar porque o sinal estava muito ruim, então eu vou tentar falar com você daqui. Pode ser?
Pode ser sim, tudo certo. Eu estava aqui fazendo uma breve sinopse sobre o curta, para todo mundo ficar por dentro, né, do que o curta é, que ele conta a história de dois garotos afro-caribenhos que vão para os Estados Unidos tentar uma vida melhor e lá se tornam dois campeões de boxe, mas eles precisam lutar contra seus próprios fantasmas para conseguir a liberdade. E eu queria que você se apresentasse para mim, falasse um pouquinho mais sobre sua carreira, como que foi o processo de estar nesse curta, das dificuldades que foram enfrentadas, das inspirações para a construção do seu personagem. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o filme para mim, por favor. Estava acompanhando a conversa com o Fidelis e o nosso filme, acho que tem muitas parecenças, digamos assim, porque ele também nasceu com o contexto da pandemia. Os Crespos é uma companhia de teatro que atua ininterruptamente há 17 anos na cidade de São Paulo. E aí, no ano de 2020, veio a pandemia, a gente estava para montar esse texto, um texto chamado 12º Round, que é um texto de um dramaturgo brasileiro chamado Rovey, que é de São Paulo, e que por um acaso teve acesso à história do Emily Griffith, um boxeador, um tricampeão mundial, né, do boxe, nascido nas Ilhas Virgens, mas foi muito criança para os Estados Unidos, então ele é reconhecido como afro-estadunidense. O Robert ele teve acesso a essa história, escreveu uma peça muito importante, trazendo a questão do boxe, o enfrentamento da homofobia, a história desse tricampeão que é tido como o primeiro homem a se assumir gay e bissexual no primeiro momento, depois gay, dentro do boxe. E nós tínhamos uma verba, um edital público para fazer essa peça, veio a pandemia, a gente teve que entender, num primeiro momento, pensou em talvez fazer uma peça voltada para o audiovisual, com a linguagem do cinema, e depois a Lucélia Sérgio, que é quem dirige, uma das diretoras que dirige o nosso filme, teve a ideia de transformar e fazer um curta. Então, esse é o filme surge, ele tem duas diretoras, a Silvia Direx também. Então, nesse sentido, ele é um filme bem plural, porque ele surge dentro da sala do teatro, vai encontrando as parcerias no cinema, e aí ele pôde acontecer. Você Legal. me ouve? Ouvi sim. Muito legal. E como que foi para você, assim, nessa questão que a gente está vivendo, com várias restrições, como é que foi, assim, digamos, né, que voltar às gravações, estar ali interagindo com outros atores, como que foi? Só fazer uma homenagem aqui ao João Macaiabe, grande ator brasileiro, ganhador do prêmio Melhor Ator de Brasília, prêmio de Gramado também, em 92. O João Macaiabe era um dos atores que iria fazer a peça e depois iria fazer o filme, só que ele morreu morreu de Covid, mais uma vítima da Covid. Ele morreu de Covid um pouquinho antes da gente filmar, quando teve aquela pseudo-abertura. Então, a pandemia ela é muito íntima para a gente também nesse sentido. O João Acaiabe ia fazer um personagem bem importante na história, que é o técnico, né, que é o treinador. Dito isso, eu acho que foi muito importante, porque acho que no teatro a gente tem a tecnologia das solidariedades, né, da cumplicidade, das parcerias, e foi muito importante, porque um filme como esse só pôde acontecer com as parcerias, porque nós tínhamos um orçamento de teatro para fazer um filme. Então, por exemplo, a gente não tinha nem orçado os exames de Covid, por exemplo. Então, foi uma grande engenharia de adaptações, mas teve muito amor também no filme. Né? Assim, a gente teve grandes parceiros, grandes pessoas que se interessaram por essa história, que era só uma ideia bem modesta de fazer um curta. E aí isso foi ganhando vulto, aí ele participou do Mix Brasil, ganhou o Mix Brasil no ano passado, foi para o Festival de Tiradentes, foi para a Mostra do Júlio, agora está indo para Goiânia, então a gente está bem feliz assim, com essa força, né, dessa parceria que foi acontecendo num momento muito inusitado, né, que nós sequer sabíamos sobre o futuro, né?
Era aquele momento ainda muito, muito dramático da sociedade brasileira. Sim. Eu acho o filme muito inovador também na sua estética, né? Que é todo um filme preto e branco, assim, na atualidade. Você sentiu alguma diferença nisso durante o set? Ou para você era só mais uma produção, assim, apesar de tudo? Eu fui a pessoa que levou esse texto para a minha companhia, né? Então eu li esse texto e aí levei esse texto para a companhia. Então eu fiquei 3 anos tentando produzir essa peça de teatro enquanto peça. Mas aí durante o governo Bolsonaro era muito impossível a gente sequer pleitear verbas públicas ou verbas privadas para tentar contar uma história como a do Emily Griffith. Uhum. E então teve um período que eu já tinha desistido dessa história e aí a Lucélia falou: vamos colocar na lei. Então eu acho que foi muito interessante ver essa história ganhando forma e ganhando outros formatos, sabe? Ganhando outros formatos e podendo acontecer. Então, esteticamente, é um filme muito teatral para a gente, né? É um filme extremamente teatral porque a origem dele, o DNA, é de uma peça de teatro. Ele foi feito originalmente por artistas também do teatro, mas que já flertam com o audiovisual há bastante tempo. Então, eu acho que essa linguagem do preto e branco, eu acho que no cotidiano do set, a gente vê a imagem em TV, eu acho que ela contamina um pouco o nosso próprio gesto. A impressão que eu tenho é que a tendência dele fica mais dramático, fica mais profundo como ator, né? Estou te falando a minha perspectiva como ator. Assim, Uhum. tudo tinha um pesar muito maior e eu acho que quando a gente fazia as cenas e ia revisar no vídeo assiste, eu acho que isso contribuía para um processo de preparação interna dos atores. E você falou muito que esse filme ele vem de uma peça de teatro. Como que foi assim a sua relação como ator nesse curta em se ver numa tela de cinema e não num palco mais representado? Assim, foi o primeiro ou você já fez isso algumas outras vezes? Como que é essa relação de ator de teatro para ator de cinema? Hum, eu sou um ator de teatro, mas que já está no cinema desde 2006. Assim. Meu primeiro filme foi um longa do Ricardo Elias, que foi um longa bem importante, que na época ele ganhou o Festival do Rio, CNPE, e depois disso eu acho que já estou no 26º longa. Assim. Então o cinema ele é muito presente na minha vida, mas essencialmente, embora eu trabalhe muito no cinema, eu me sinto um ator de teatro. Eu acho que teve, para mim, pessoalmente, esse lugar de uma projeção. Né? Eu projetava muito fazer essa peça. E depois foi um processo de desapego, entender que a peça não aconteceria, mas aconteceria o filme, que o filme poderia alçar outros voos, conversar com outras pessoas. Tanto que a gente hoje tem se perguntado, será que vale a pena a gente fazer a peça? Porque o filme está aí, o filme contou uma história que a gente gostaria de ter contado no teatro, sabe? Ele contou bem, né, dessa parte. A gente ficou muito feliz com o resultado, assim, né? Com esse emprego de todos os saberes ali, né? Então, enquanto resultado estético, ele é muito interessante, mas quando eu vejo ele, eu sinto muito uma teatralidade que, obviamente, não me acompanha nos outros filmes, né? Porque eu acho que é um filme essencialmente, e acho que isso também chama a atenção das pessoas, assim, que ele tem um, um DNA escuro, né? Embora a própria trilha é essa nossa ponte com o Caribe, que é essa região insular aqui do nosso lado, e que a gente é extremamente estrangeiro a ela, digo nós brasileiros, né? De alguma forma a gente vive numa bolha, mas o filme tem esses pontos quentes, tem a questão da sexualidade muito presente, mas ele é um filme triste, né? No fundo, ele é um filme sobre dois garotos que se afastaram demais do sol para tentar suas vidas em outros espaços, e é uma vida fria. A vida do imigrante é uma vida cheia de limites, com muita angústia, com muita dor. É uma vida muito escrava, né? Muito
escravizadas. Sim, todos esses sentimentos que você acabou de relatar foi o que eu senti quando eu assisti o curta, assim. Já fiquei impactada pela estética da teatralidade, da estética visual mesmo, e depois aprofundando mais na história dos dois garotos, acompanhando toda aquela trajetória deles e ainda essa luta contra a sua sexualidade. Então, assim, é um curta que vem com tudo e dá um baque mesmo na gente, assim. Ele é muito bem representado, ele foi muito bem produzido, né? Digamos assim, ele entregou tudo que a gente começa ali naquela expectativa e termina bem resolvido. E quais são os planos para o futuro? Repete para mim, por gentileza, não estou ouvindo. E quais são os seus planos para o futuro no audiovisual? Eu estou escrevendo meu primeiro longa, é um documentário, a gente já filmou ele, agora ele está na ilha. É um longa chamado Negror em Paisagens, é um documentário onde eu abordo o impacto da violência e do genocídio contra a juventude negra no Brasil. E no cinema tem 2 filmes que vão sair, um filme chamado Lima Barreto ao Terceiro Dia, que é um longa onde eu faço o Lima Barreto, divido o personagem com o Luiz Miranda, um filme do Luiz Antônio Pilar. Eu acho que estou muito ansioso para que esse filme surja, né? É um filme que traz uma figura muito importante para a nossa história, que é o Lima Barreto, uma figura muito esquecida, uma figura ainda muito visionária sobre o Brasil. Deixa eu ver as últimas coisas que eu filmei. E tem um filme que eu ainda continuo divulgando ele, que é um filme que ganhou o Gramado ano passado, que chama O Novelo, que é um filme da Cláudia Pinheiro. Lá eu fui ator do filme, mas também trabalho em algumas etapas da produção, porque eu acho que é um filme que, embora ele ganhe o Gramado, ele ganhe o público em Gramado, ele foi muito pouco assistido. Tá, temas muito contemporâneos, como masculinidade negra, como racismo, enfim, acho que é isso. Vanessa? Eu perdi sua fala um pouquinho no final, porque deu uma travadinha aqui, mas acho que eu consegui compreender bem o que você quis passar. Voltou? Voltou, eu tô te ouvindo. Tá bom. O final agora está mais prejudicou novamente. Então, e aí, Não, mas era isso, assim, eu acho que a síntese era, estou aguardando esse filme do Lima Barreto e estou em produção desse meu primeiro longa, que tem direção da Joyce Prado. Então, tá produzindo a todo vapor aí para as nossas próximas edições também, né? Eu espero que tanto você quanto o Fidelis venham nas nossas próximas edições também, né? Eu tomara que já sejam edições presenciais, com a gente possa trocar ideia presencialmente, falar mais sobre produção audiovisual, falar mais sobre curtas-metragens, sobre os nossos trabalhos futuros, porque o audiovisual, ele está constante na nossa vida, né? Não tem como a gente se desfazer ali, se desligar do tempo. Eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente, Sidney. Você quer falar alguma coisa? Não. Acho que não, né? E agora a gente falaria com o nosso próximo representante do curta, o Trem do Soul, só que ele ainda não está aqui. Acho que a gente para a gravação e depois continua. Tá me ouvindo? Cássio Luiz. Então tá bom. Então a gente vai parar um pouquinho, esperar o Clementino
adentrar a nossa sala para a gente continuar o nosso bate-papo e depois trocar uma ideia geral com todo mundo. Maravilha. Até já. Até já. Agora a gente está aqui com o Clementino Júnior, diretor do Trem do Soul, que é um longa que também faz parte da nossa Mostra Ruptura aqui na nossa primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Goiânia. Eu tenho aqui uma breve sinopse para falar sobre o filme, mas depois eu quero ouvir toda a história dessa realização, dessa mega produção do Clementino. É o seguinte, o filme é um longa, né, no gênero documentário, que traça uma cartografia memorial e afetiva de um movimento jovem, preto e periférico que mexeu com os corações e corpos e até com as fardas de 1970, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Clementino. Prazer receber você aqui. Gostaria de ouvir mais sobre sua carreira, sobre o filme, todo esse processo audiovisual. Bom, primeiro, bem-vindo ao Festival Internacional de Cinema de Goiânia. Assim, e fico muito honrado de fazer parte dessa primeira edição e também com um filme que é muito importante, né? O meu 27º filme e meu segundo longa-metragem. E foi um presente que eu ganhei quando fui convidado. Era uma produção que já existia enquanto vontade de um professor da pós-graduação em Geografia da UF, aqui do Rio, né, o professor Jorge, com seu orientando, que fazia justamente essa pesquisa, que agora já se tornou uma tese de doutorado, sobre o movimento Black Rio, né, o movimento Soul no Rio de Janeiro na década de 70, pensando pelo olhar da geografia, pelo olhar de toda a economia, todo o movimento, toda o trânsito da territorialidade desse povo preto periférico, que, de repente, a partir de um movimento de bailes, né, de estético, né, um movimento estético, econômico, cultural, começam acho que foi um primeiro momento, dentro de toda a história dos negros no Brasil, em que o termo autoestima se materializou de uma determinada maneira, mesmo que partindo dos referenciais norte-americanos, mas isso ganha uma cara carioca e, posteriormente, uma cara nacional em Belo Horizonte, São Paulo, outros locais onde o movimento também se enraizou. Isso tudo durante a ditadura militar. No momento de maior repressão é o momento em que os cabelos começam a crescer, né? Nossas coroas começam a mostrar que realmente somos descendentes também de reis e rainhas, não apenas de seres humanos que foram escravizados. E como que foi realizar essa produção? Como que foi encontrar esse pessoal dessa época, conviver com essas histórias, realizar toda essa obra? Porque quando eu assisti, é realmente um longa que você não consegue tirar os olhos da tela. Tanto pela estética, assim, pelo som, né, pela música que contagia, pelo jeito como é montado. Então, assim, parabenizar também, né, pela produção e saber também um pouquinho de como que foi encontrar essas pessoas, contar essas histórias, como foi tudo isso. Então, como eu comecei a falar, o professor Jorge me faz o convite, ainda era só um projeto que iam tentar editais e tudo, e a princípio eles tinham pensado no Emílio Domingos, um documentarista muito reconhecido por esse trabalho com periferia, só que o Emílio já estava encaminhando um projeto que ainda está para ser concluído sobre o Dom Filó, e a gente sabe que fazer um documentário Soul sem ter o Dom Filó como guia, né, porque afinal dos vivos ele é uma das figuras marcantes, comandou alguns dos mais importantes bailes da época e permaneceu em tantos outros movimentos negros musicais também, da música charme e tantos outros que aconteceram posteriormente. Então, mas eles estavam assim, olha, Clementino, queremos você dirigindo, você foi muito bem recomendado, aquela coisa toda, como é que você pensa isso? Discutimos ainda na teoria, mas não havia o dinheiro. De repente, depois de um momento também de escassez dos recursos para fazer um documentário dessa pompa, né? Uhum. E só conseguimos um edital do ISS, né, o edital municipal, que era uma verba para curta-metragem. Aí, quando o Jorge volta a me contactar meses depois, dizendo, olha, vamos fazer o filme, sendo que teremos que fazer um curta,
porque só temos verba para um curta-metragem. Eu tenho até vergonha de dizer o valor, que até para curta-metragem é um valor baixo, mas eu venho do cinema de guerrilha. Trem do Sul, talvez, tirando 3 projetos que eu usei o crowdfunding para concluir a finalização, Trem do Sul foi o primeiro projeto financiado de ponta a ponta. Então, já não que seja um elogio e seja uma recomendação, mas eu tenho muita experiência em trabalhar na escassez. Então, quando ele diz uma verba para um curta, eu disse, olha, se formos entrevistar pelo menos 3 dessas figuras para o documentário, que eu nem queria fazer um documentário de entrevistas a princípio, mas tinham algumas pessoas que tinham que participar. Eu disse, só o deslocamento de equipe para entrevistar essas pessoas para um curta-metragem, a gente faz logo longa. Não foram 3 apenas, né, mas tive uma equipe que já vem em vários trabalhos comigo, que eu monto o filme de o outro fotografa para mim, etc. Montamos com um exército de Brancaleone e produzimos esse material num tempo recorde, a verba de um curta-metragem para fazer um longa-metragem, entregamos mais do que foi financiado, e eu fiquei muito feliz, assim, com muitas dificuldades, porque quando estávamos para dar o arranque final do filme, entra a pandemia, e com isso, trabalhando com personagens idosos, a gente entrevistou DJ Neném e a Cássia, que é a dançarina, no dia em que começou o distanciamento social. Ainda nem entendíamos direito qual era o tipo de álcool que tinha que levar para o set, levamos máscaras descartáveis, recomendando que, se eles topassem, mas que a gente ainda não estava entendendo direito o que era aquilo, né? E depois ficamos um tempo olhando o material que tinha sido captado até então, pensando como íamos fazer. E teve um dado interessante também, porque aí quando começa a flexibilizar, os prazos se prorrogando, eu já estava praticamente com 95% do filme pronto, e lamentando que muitos, por a questão de agenda, questão da pandemia, ou por estarem inacessíveis, eles não conseguiam entrevistar. Já que tínhamos entrevistado tantas pessoas, e de repente um dia eu vejo o Carlos da Fé no Facebook divulgando um show que ia fazer, online, uma coisa para ajudar, ele ia fazer uma captação online, né, num showzinho, voz e piano, para ajudar pessoas em situação de rua, fazer comida, né, para levar. Aí eu mandei uma mensagem no Facebook assim, sabe aquela coisa, faltam 10 dias para entregar o filme. E eu disse assim, eu não estou acreditando que eu estou fazendo um documentário sobre o universo Soul e não vou ter o grande Carlos da Fé falando nesse documentário. Assim, isso eram 11 e tanta da noite. 11h40 me vem em resposta ao número do celular. 3 dias depois eu estava em Duque de Caxias, arrumei um espaço, fui com metade da equipe, sem dar cachê para ninguém, só no amor mesmo, e fomos lá e gravamos com o Carlos da Fé, que foi uma pequena inserção, mas foi uma inserção fundamental. E então, quer dizer, é muito essa coisa assim, quanto a sua trajetória também possibilita você poder executar um filme desse num período de total escassez, sem editais, sem recursos, e uma história que merecia até um investimento maior. Ter parcerias, tipo Jonathan Fer fazendo essa trilha maravilhosa, por um preço que eu também tenho vergonha de dizer, mas ele topou por serem as influências, além do jazz, as influências que ele tem, né, no repertório dele, no momento assim que ele estava decolando, tinha acabado de assinar com gravadora, então seria muito mais complicado trabalhar com ele, e deu tudo certo, assim, tinha que ser. Não, e é maravilhoso, e é bom ouvir esse relato, assim, de que o filme ele foi praticamente construído durante a pandemia, né, no seu período mais crítico, até o tempo de flexibilização, assim, então acho que foi uma novidade, assim, não que seja uma novidade boa, né, mas uma novidade tentar trabalhar durante esse período ali, tentando entender como que se constrói o audiovisual num período tão restrito, onde a gente tem restrição para se locomover, restrição de dinheiro mesmo, de grana, porque também não foi um período político assim muito liberal, né, com a gente, muito amigável. Então, assim, quando a gente assiste o filme, a gente não pensa em todas essas dificuldades
que você passou, né, para construir essa narrativa que para a gente é assim um presente mesmo. Repito, é um filme que quando a gente assiste a gente não consegue tirar os olhos da tela por toda a sua construção. E aí depois de passar todas essas dificuldades, dessas inspirações, eu queria saber quais são os seus planos para o futuro, o que vem aí de novidade no audiovisual e como é que você se sentiu ao ser selecionado para esse festival, com essa retomada que a gente está tendo nas produções audiovisuais, tanto na produção que a gente está fazendo mais, como na questão da gente poder ver mais também, né, cinema. Agora, com as flexibilizações, a gente possivelmente ali para ano que vem a gente já faça um sistema presencial. Como que está sendo isso para você? Bom, para mim está sendo um prazer, porque lançamos o filme em março, né? Ele foi o filme de encerramento do Visões Periféricas. Logo em seguida foi convidado para ser um filme de abertura, mesmo sendo um festival de curtas aqui do Rio de Janeiro, mas do Cine Tamoio, quer dizer, fora de competição. E desde então veio o caminho que os longas-metragens têm, no momento em que, no período online, muitos festivais de longa-metragem não aconteceram, então diminuiu a oferta, muitos deles estão retomando agora, e outros filmes são muito mais voltados, outros festivais são muito mais voltados para produções com padrão global ou universal, então com artistas e essas coisas todas, que não é o perfil do nosso filme. Então, vamos fazer uma trajetória bacana. Fechamos o ano conseguindo a primeira sessão presencial no Cine Odeon, que atualmente está fechado aqui no Rio de Janeiro, no Encontro de Cinemas Osmo Bubu, que é um encontro muito importante, e ocupar um dos principais cinemas de rua, ainda com uma tela gigante, e ver seu filme projetado presencialmente é uma emoção muito grande. Mas chega aquele momento assim, tá, terminou os Osmo, terminou a sessão no Odeon, vira o ano, achamos que o filme já encerrou a carreira, que se tiver algum festival, aquela coisa. Então, e de repente, assim, 24 horas, entramos aqui no festival de vocês, né, no GIF. Também fomos selecionados para um outro festival que vai acontecer no mês que vem. Então, agora em junho. Então, está sendo uma felicidade, porque o filme está vivo, o filme está seguindo a sua trajetória, está alcançando outras telas e contando um pouquinho dessa história peculiar, que não é uma história só do Rio de Janeiro, né? Quando pensamos nossos corpos em trânsito tentando se expressar no momento de maior repressão, que no momento de maior repressão e que é um momento, digamos assim, de maior repressão armada, mas a repressão ao povo preto nunca terminou. E quanto mais o tempo avança, mais nos vemos tendo que ser cuidadosos com as nossas existências. Então, poder contar essa história para que pensemos a partir do passado, né, como Sankofa, né, olhar para o passado para entender quem somos e projetar futuro, termos esperança e podermos sonhar, é fundamental. Né? Quando você mata o sonho de um povo, você o escraviza, você o domina. E desde cedo nós somos ensinados a não ter sonhos, a entendermos qual é o nosso lugar. E o nosso lugar é onde a gente quiser, e por isso que nós vamos sonhar e vamos alcançar o que merecemos. Nada menos do que merecemos. Nossa, maravilhoso. E quais são os planos audiovisuais para o futuro? Tem projetos em andamento. Quando você trabalha sem dinheiro, né, o pessoal vê, Clementino todo ano está lançando 2, 3 filmes, mas ninguém sabe há quanto tempo eu estou fazendo cada um dos 2, 3 filmes. Então, tem alguns projetos em andamento que todo ano eu digo, até o final do ano esse projeto está pronto. Nem sempre acontece. Trem do Soul foi um projeto que teve uma meta a ser cumprida. Os outros, depende das demandas, mas tem 2 longas que estão sendo construídos já há 1 a 3 anos, outro já há 5 anos, mas esse que está sendo feito há 5 anos, acho que até o final do ano que vem vai ser concluído, chamado Chão de João, que é sobre o encontro de 4 personagens históricos pretos, homossexuais da história, que fica assim, não nem todos do Rio de Janeiro, mas que todos em épocas distintas enfrentaram a sociedade no Rio de Janeiro, que são João do Rio,
Joãozinho da Gomeia, Madame Satã e Joãozinho 30, carnavalesco. Tem um sobre a trajetória do Flamengo, né, coincidentemente, meu time, nas finais de 2019, mas isso não no olhar do time, mas no olhar dos torcedores de periferia que juntam a família para um churrasco, para assistirem juntos o jogo, porque eles não têm dinheiro para ir para as finais, né? E que, no final das contas, o churrasco vai ser comido com vitória ou com derrota. E tem alguns curtas-metragens que estão em andamento, alguns vinculados à minha trajetória também na luta ambiental, que tem a ver com minha vida acadêmica, com uma das minhas principais linhas de ativismo, envolvendo principalmente os crimes da Samarco, em Mariana, o que faz com que esses filmes nunca entrem nos festivais de Minas, né? Sabemos por quê. E outros também, eu tenho uma biografia política que eu não posso comentar ainda, sobre um grande nome negro da política nacional que eu estou pretendo concluir nos próximos meses. Esse está num andamento bom, deve ser um dos filmes que eu faço rápido, e o material já captado está ficando bem bacana. Foi um outro presente que caiu nas minhas mãos. É um momento interessante. Antes eu tinha a ideia, realizava a minha ideia, e alguns dos meus projetos mais valiosos acabam sendo assim, ideias que me trazem, eu fico assim, meu Deus, vou ter que ouvir, a pessoa vai contar uma ideia de um filme que ela queria fazer, mas não sabe fazer, quer que eu faça, e aí eu me encanto com a ideia e se torna alguns dos meus filmes mais queridos. Essa parceria, né? Nossa, legal demais. E é legal a gente ver, assim, essa versatilidade que a gente tem, né? Tanto na produção de diversos gêneros e estilos. Aqui mesmo no GIF, nesse debate de hoje, a gente tentou concentrar alguns filmes, alguns curtas e longas, que fossem, assim, totalmente diferentes uns dos outros, para que a gente mostrasse como que está sendo essa produção nacional e produção também aqui do estado de Goiás. E a gente viu o filme Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol, que está aqui presente hoje, representado pelo ator Sidney. E assim, ele é um filme que tem uma estética completamente diferente, né? Um filme teatral, preto e branco. A gente tem o filme também Futuros Amantes, que foi aqui representado hoje pelo Fidelis Fraga, que é um filme todo voltado para um lado futurístico, assim, né? Que tem como se fosse um pós-pandêmico, né? Totalmente uma conversa diferente. Então a gente já tem ali um outro retrato também da nossa realidade. A gente também tem o seu filme, que é todo musical, assim, que traz aquela energia boa, uma nostalgia, né? Interessantíssima, assim, da gente sentir, da gente ter ali presente. E aí a gente vê como que está diverso o nosso repertório cultural, tanto aqui no estado de Goiás, como no mundo afora, assim, né? Brasil afora. E aí eu queria saber de você qual que é a importância dessa versatilidade no audiovisual. Ainda mais agora, em tempos que a gente tenta retomar, tenta conseguir mais recursos para produzir. Como é que é isso? Eu sou suspeito para falar, apesar de ser também um educador audiovisual, mas a minha formação em audiovisual vem de vida, de ser de família de artistas, de ir aprendendo na marra. Meu conhecimento com audiovisual é autodidata, né? Mas uma coisa assim que antigamente para mim era uma crítica às escolas de cinema, que tentavam também seguir uma lógica natural, porque você forma as pessoas na universidade para o trabalho. E uma vez que é trabalho, você tem que pensar assim, quais são as tendências em linguagem, tecnologias e tudo. Então, durante um período, todos os filmes são muito iguais, todos os filmes parecem portfólio da Blackmagic, da ARRI, das câmeras principais, do tipo de desenho de som, do tempo, do quadro parado, da câmera na mão e aquelas coisas. Mas, ao mesmo tempo, as políticas públicas permitiram que outras vozes e outros olhares ingressassem nesses espaços e trouxessem e provocassem outros tipos de discussão. Então, você começa a ter uma urgência da perspectiva dos gêneros, de outras raças, de olhares periféricos, porque a perspectiva de quem não cruza a ponte, de quem não cruza o túnel para o outro lado da cidade, para
ele só enxerga toda a distância, é bem diferente de quem está do outro lado da cidade e que é colonizado pelo que é padrão e que tenta reverter essas narrativas. Então, a própria forma de absorver essa técnica e jogar de volta na tela faz com que, eu acho que o reflexo das políticas públicas, principalmente do período progressista recente, que fez com que outras pessoas, né, e trouxe outras discussões urgentes para reconhecer os apagamentos da presença de mulheres, de negros, indígenas e tantos outros povos e classes dentro da cadeia do audiovisual, e não da cadeia apenas como o pessoal da pesada, né, a galera da maquinaria, da elétrica, né, o pessoal também da narrativa, de pensar, de produzir, de assumir a economia, de distribuir a renda, né, e também de consumir, de começar a pagar a mensalidade do streaming, pagar as salas de cinema, consumir a pipoca, o kit que sustenta. Então, isso tudo acaba mexendo um pouquinho com o que se espera ver na tela, como se pensa o que vai se colocar na tela, e é isso que é gostoso, vocês receberem tantos filmes diversos e entenderem que todos estão vindo, às vezes, das mesmas formações, mas que já são pessoas com personalidade trabalhando essas narrativas, né? E aí não existe o que é o bom, ou o que é o ruim, ou o que é o certo, o que é errado de fazer cinema. Quantas formas interessantes pode se contar uma história. Exatamente. Agradeço muito a sua fala, Clementino. Foi muito importante aqui para a gente ter a sua presença, ter o seu filme na nossa mostra, que todos os filmes aqui, de modo geral, eles estão rompendo mesmo com o mercado comercial, que a gente está vendo sempre ali aquela mesma coisa. A gente tentou trazer isso mesmo, essa diversidade para a nossa mostra, tanto é que ela chama Mostra Ruptura, né? A gente está tentando romper esse mercado aí tão igualzinho que está acontecendo. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço demais. Agora, eu não sei se o restante do pessoal vai voltar ou não, mas, assim, para a gente encerrar, só queria que vocês continuassem acompanhando aí o nosso festival online, né? Assistissem às mostras, a gente possui 4 mostras na nossa programação: Mostra Ruptura, Mostra Origens, a Mostra Infantil e a Mostra Acessibilidade, e que vocês também divulguem, né, a nossa primeira edição do nosso festival, que possivelmente ano que vem a gente faça ela presencialmente, troque essa ideia presencial, com todo mundo reunido, a gente troque mais ideias sobre produções audiovisuais, sobre o que a gente está pensando aí em fazer no futuro. Então, assim, agradeço demais a participação de todos, Clementino, Fidelis, Sidney, muito obrigada, foi uma tarde ótima, assim, com várias perspectivas diferentes sobre obras audiovisuais, tanto curtas-metragens quanto longas-metragens. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Acho que já pode parar de gravar. Está me ouvindo, Lu?